fiapos e fiapas, eu sou a Andréa Miranda do Ateliê Fiapos de Pano e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um tapete em formato de ossinho para colocar os potinhos de alimentação do seu pet. Eu fiz esse tipo de tapetinho para o Skip antes mesmo dele chegar aqui em casa. Digamos que eu preparei o enxoval. É muito útil esse tapetinho, eu uso bastante aqui em casa, eu posiciono os potinhos de água e de ração. E quando ele tá comendo, o potinho de ração, por exemplo, não sai do lugar, né? Não se move. E quando ele tá bebendo água, e geralmente cachorrinho, quem tem cachorrinho sabe que os orelhudos às vezes bebe água e sai molhando tudo. O Skip então sai babando se não tiver o paninho. E às vezes até com o paninho ele ainda acaba babando, só que ajuda a não fazer tanta sujeira, tanta molhação. Então com o tapetinho, a aguinha, né, que ele beber e pingar da boca dele, vai ficar no tapetinho. A mesma coisa a comida. Se a comida derramar do pote, vai sujar só o tapetinho e não vai espalhar sujeira pela casa. No vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo no tecido tricoline, porque eu não tenho tecido impermeável aqui no ateliê, que é o tecido Aquablock, mas vocês conseguem fazer desse mesmo jeitinho, nesse mesmo formato, seguindo o mesmo passo a passo, usando o tecido Aquablock. Aqui no canal tem vídeo com outro itemzinho para o seu pet, que é uma bandaninha que eu sempre uso no Skip e ele fica uma fofura. E vocês já pensaram que kit mais maravilhoso para vender ou para presentear alguém? A bandaninha com o tapetinho. É um super kit, com certeza quem tem um orelhudo vai adorar comprar ou ganhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, assim toda vez que eu postar um novo vídeo você é avisado em primeira mão que tem vídeo novo no canal. Você se inscrevendo, dando like no vídeo, compartilhando com um amigo, comentando, você me ajuda a crescer o canal e trazer mais conteúdo para o YouTube. Assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é interessante para você e que você gosta do meu conteúdo. No arquivo, vocês encontrarão o molde desse jeitinho aqui, que é a metade da metade do desenho do ossinho que forma o tapetinho. Então, eu sugiro para vocês que vocês imprimam duas vezes o mesmo molde, ou então vocês usem o próprio molde e risquem em outra folha. E aqui, ó, é só vir com uma fita adesiva, uma fita crepe e faz a união das duas metades. Assim facilita na hora de riscar o tecido, né? Não precisa dobrar tantas vezes o tecido. Eu venho com o tecido e dobro, eu já alinhei aqui as estampas e as auréolas do tecido para ficar na mesma direção. E dobrei ao meio. E aqui, ó, eu venho com o molde e posiciono onde tá a dobra do tecido, vou posicionar o molde e vou alfinetar e recortar sem margem de costura. Você pode riscar aqui também ao redor do molde e recortar. Eu vou recortar usando somente o alfinete e passando a tesoura para ser bem mais rápido e prático. Uma dica é que vocês sempre iniciem a colocação dos alfinetes por onde está a dobra, porque assim não vai sair do lugar e não vai ficar sobrando tecido no final, quando alfinetar todo o redor. Então é interessante começar pela dobra do tecido e depois vir para as outras partes, alfinetando para depois cortar. Eu repeti o mesmo processo no tecido que ficará na parte de baixo do tapete,
assim como eu fiz no tecidinho estampado. Eu posicionei o molde, dobrei e recortei. Depois de recortar o tecido, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma marcação para deixar uma abertura para poder desvirar a peça. Então, eu vou dobrar o meio para encontrar o meio e vou marcar cerca de 2 centímetros mais ou menos em um dos lados, que vai totalizar, no caso, 4 centímetros no total, para eu poder desvirar a peça, 4, 6 centímetros mais ou menos. Eu posicionei avesso com avesso do tecido e aqui por baixo eu coloquei a manta R2. Quem não tiver manta R2 pode usar a manta R1 também, ou até mesmo o forrobel, que é um feltro mais encorpadinho. Então aqui eu vou alinhar direitinho os tecidos, vou alfinetar e vou levar para a máquina de costura, passando o ponto reto em todo o redor, deixando uma margem de costura de 1 centímetro. Como vocês podem reparar, eu posicionei a manta por baixo dos tecidos, sem cortar o redor da manta. Só depois de alfinetar é que eu vou recortar o excesso da manta, no caso eu vou fazer esse passo agora, para depois ir para a máquina de costura e passar o ponto reto ao redor. Então, eu refilei a manta de maneira aleatória e agora eu vou na máquina de costura passar a costura reta ao redor de todo o tapete e deixando a abertura aonde eu fiz a marcação anteriormente. Não vou costurar essa partezinha aqui, que é por onde eu vou desvirar a peça. Depois eu vou vir e vou refilar novamente, cortando parte do tecido. Eu vou iniciar a costura dando retrocesso no início, até porque vai ter abertura, né? Então não podemos esquecer do retrocesso e deixando uma margenzinha aqui de costura de 1 centímetro. Depois de passar a costura reta, eu vou vir com a tesoura e vou refilar o excesso de tecido, não deixando muito próximo à costura para não desmanchar a costura. Depois de refilar, eu vou fazer um piquezinho bem sutil aqui nas curvas, tendo cuidado para não se aproximar da costura. E outro detalhe aqui que eu deixei, na abertura, eu deixei um pouquinho mais de tecido, ó, além do que eu já tinha refilado, ó, um pouquinho a mais. Feitos os piques em todos os cantinhos, eu vou desvirar o tapete através da abertura que eu deixei quando eu estava costurando. Para me auxiliar nos cantinhos, eu vou vir com o cabo de um pincel e vou ajustando as curvas. Depois de desvirar a peça e ajustar a costura, eu venho com o ferro de passar
e vou ajustando o tecido. Eu dobrei a abertura para dentro e aqui entre uma camadinha de tecido, uma das partezinhas de tecido, eu coloquei a manta por dentro e o tecido abraça a manta. Aqui eu vou vir com ponto invisível e vou fazer uma costurinha para fechar essa abertura. Eu poderia, no caso, só vir aqui com o pesponto e passar ao redor e fechar essa abertura. Só que eu teria que fazer o pesponto bem próximo daqui da dobra do tecido. Aí, como eu não quero fazer isso, eu vou fazer o pontinho invisível, mas vocês podem fazer o pesponto bem próximo para poder fazer o fechamento aqui, né, da abertura, bem próximozinho aqui da dobra do tecido. Eu fechei a abertura com ponto invisível, agora eu vou vir na máquina de costura e passar um pesponto ao redor de todo o tapetinho e ele estará pronto. Passei o pesponto ao redor do tapetinho e o tapetinho está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho pet aqui pro canal. Tchau, gente! Até a próxima!